Olá pessoal, 6 de maio de 2023, 14 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood. Eu sou Vitor Antenore Rossi. Estamos no encontro de número 14, capítulo 4.1, Perder-se e Achar-se. O herói adormecido deve seguir adiante, procurar a própria identidade, sair da proteção do Pai misericordioso, a fim de viver as próprias experiências. Talvez não seja necessária a forma como o filho pródigo tomou a decisão, mas uma escolha decorrente da própria maturidade. O herói adormecido deve seguir adiante. Tá? Então, isso é encontrar a própria identidade, sair da proteção do Pai misericordioso. Eu não preciso fazer isso como o filho pródigo fez. A experiência de crescimento não necessariamente passa por perder tudo, por chegar ao fundo do poço, né, por não dar valor às coisas. Dá para chegar lá aprendendo com a experiência dos outros. Essa é a ideia das parábolas. Esta é a ideia dos mitos. Levar para as próximas gerações aprendizados do sofrimento de outras pessoas, de más escolhas que outras pessoas fizeram, mas infelizmente, né, pela questão da nossa arrogância, ou mesmo pela questão de o nosso próprio desenvolvimento, nós queremos ter certeza que aquilo é daquele jeito. Ninguém, além da primeira pessoa que tomou um choque, teria tomado um choque se nós tivéssemos ouvido a primeira. Mas você provavelmente quis enfiar o dedinho na tomada quando era criança e aí tomou um choque. Essa é a experiência humana. Nós ouvíssemos mais os ditados populares, as sabedorias mais antigas, nós evitaríamos um monte de dores. Mas nós lembramos delas quando nós estamos exatamente aonde elas diziam que estaríamos. Então não é necessário a forma como o filho pródigo tomou a decisão. Então eu posso também naturalmente chegar à conclusão que eu preciso me separar desse pai misericordioso, seja o que ele significa. Quando se rompem os primeiros laços entre o filho e a mãe, a criança começa a dizer não. A sua personalidade se vai formando. Nasce a sua identidade que necessita de independência para o amadurecimento, para o enfrentamento dos próprios desafios. Então, olha como Joana coloca a importância do não. Não é desenvolvimento da nossa personalidade. Não é desenvolvimento, né? Para não parecer que eu falei não é. À medida que eu começo a falar não, significa que eu estou determinando os meus limites para os outros. Se a criança nunca pode falar não, porque ela é sempre obrigada a engolir o sim, ela não se desenvolve definindo os próprios limites. Se a criança pode falar todos os nãos e a mãe nunca pode falar não, ela cresce sem compreender os limites do outro. Tem que haver um equilíbrio. Mas eu não tenho criança, não, mas você tem uma criança interior. Então tem um monte de coisas na sua formação que foram mal feitas. Que teu pai não sabia, sua mãe não sabia, ainda não havia sido descoberto. Então, assim, você olha para si mesma, para si mesmo hoje e fala: eu consigo falar não sem sentir culpa? E eu consigo ouvir não sem me sentir rejeitado? Quando alguém dá um não para mim, eu enxergo um ponto final ou eu enxergo um ponto e vírgula e falo, mas e fico tentando convencer a pessoa? Essa é a tua capacidade de identificar. O desenvolvimento psicológico passa pela capacidade de ouvir não, pela habilidade de lidar com a frustração e pela habilidade de lidar com o sucesso também. Oh, eu tô ótimo de frustração, eu vivo frustração, eu não faço outra coisa que não seja me frustrar. Isso também não é saudável, né? Então, este equilíbrio é a busca. Quando seu filho começar a dizer não, você pode explicar para ele: eu entendo o seu não, mas você vai ter que tomar banho. Eu entendo que você não queira, mas você vai ter que escovar os dentes. Não porque eu quero, mas porque isso é importante para você. Isso vai criando nele um senso de, ok, o meu não existe, mas ele não é reconhecido porque uma inteligência superior determina que neste momento o não é negativo para mim. Quando o não é positivo para mim, quando alguém me oferece um cigarro, eu falo não. Aí é um não positivo para mim. Tá?
Agora, quando eu falo eu tenho que escovar o dente e eu falo não, aí é um não negativo para mim. Tá? O não por si só não é nem positivo nem negativo, ele tem que ser colocado num contexto. E no contexto ele pode ser uma coisa ou outra. Necessita de independência para o amadurecimento. Então, se a mãe ou o pai ou o cuidador de forma geral não provém essa independência para a criança, porque ela está sempre ali sendo amparada, ela não consegue desenvolver a habilidade de enfrentar os próprios desafios. E aí, no fim, o pai e a mãe terão que lidar com os desafios do filho e da filha. A experiência libertadora é essencial ao crescimento interior e pessoal, podendo ser realizada, no entanto, sem traumas, sem culpas, sem danos. Não poucas vezes, nessa fantástica aventura de autoidentificação, ocorre o perder-se, a fim de mais tarde achar-se. Não poucas vezes, ou seja, não é incomum que a pessoa não consiga estabelecer esse equilíbrio. Mas, Vitor, como é que eu sei esse equilíbrio? Olha, nós não temos um termômetro. Não importa o que você faça. Se você for muito boa para as necessidades do seu filho, ele pode dizer: faltou eu apanhar quando eu era criança. Se você for muito rígida, faltou liberdade quando eu era criança. Então, um ponto central aqui, baseado na sua própria história de vida. Não importa o que você faça, o seu filho, a sua filha, não reconhecerão isso, não com a intensidade que foi feita e não no tempo em que você quer. Alguns só vão reconhecer isso quando estiverem no seu velório, ou 10 anos depois do seu velório. E alguns não vão reconhecer isso nem no próprio velório. Não cabe a você o esforço para determinar se seu filho te acha uma boa mãe, um bom pai ou não. Cabe a você a compreensão da sua consciência. Naquele dia, naquele momento, naquela época, você foi o melhor que pôde? Quando você se deu conta que não estava sendo boa, que estava sendo tóxica, ou que estava sendo superprotetor, ou que estava sendo extremamente liberal, você foi buscar recursos para mudar o seu comportamento? Se você fez o movimento de ir se aprimorando, identificando seus erros e mudando, ninguém tem que dizer se você é bom pai ou não. Se você ficou a mesma coisa desde que o seu filho nasceu e hoje ele tem 15 anos e você ainda o trata como um bebê, aí é onde você está adoecido. Mas isso é com você mesmo. Essa é a expressão aqui. Porque se você faz isso com uma criança que literalmente não sabia andar, começou a andar, entrou na puberdade, desenvolveu espinha, engrossou a voz, aumentou o tamanho, começou a crescer pelo no corpo ou seios, e ainda assim você não consegue enxergá-lo como uma adolescente, então imagina o que você não está fazendo consigo. Que de 10, 15 anos, depois que você faz 30, as mudanças são mínimas. Pode ter ganhado um pouco de peso aqui, um cabelo branco ali, uma ruga acolá, mas de forma geral nem se compara. Então, se esse ser que mutou na sua frente de alguns centímetros para 1,80 m de altura, você não percebeu, significa que você está inconsciente do seu próprio crescimento. E isso é negativo. Porque provavelmente você está aí aos 40 anos de idade se cobrando ter a mesma performance no trabalho do que quando tinha 20 e começa a achar que não dá mais conta porque não percebe que envelheceu. E que agora você tem que fazer diferente. É mais sobre qualidade do que sobre quantidade. Duas garrafas de vinho na sexta-feira podem te deixar com enxaqueca até segunda. São nesses detalhes que o indivíduo fica em negação. E é isso que Joana está falando. Eu tenho que ficar atento ao meu crescimento. E a experiência libertadora é essencial para este crescimento interior e pessoal. E ela não precisa ser realizada nessa violência como a do filho pródigo. Só tem que apanhar para aprender, não pode apanhar nunca para aprender. Todos os nuncas e todos os sempre nesses processos provavelmente estão errados, porque tem que haver um equilíbrio de tudo. Tá? Lógico que eu não estou falando apanhar de bater com cinta até sangrar o indivíduo. É apanhar na perspectiva do indivíduo. Ai, minha mãe é ruim para mim porque não me deixou ir na festa. Não poucas vezes, nessa fantástica aventura da autoidentificação, ocorre o perder-se. Então, se você se perdeu, não é porque você foi ruim, é porque muita gente se perde. E depois, segundo Joana, você vai achar-se. Tá? Então, é mais sobre uma expressão assim: crescer você vai, querendo ou não. Por que não fazer isso da forma mais prazerosa ou justa para com você? Tá?
Prazer, não prazer hedonista. Prazer de ter os dentes na boca porque passou o fio dental. Isso é prazeroso para você. Mas para isso você tem que ter o desprazer de passar o fio dental. Esse é o equilíbrio adulto. Eu compreendo que a manutenção diária, a máquina física, o corpo físico, ele tem uma manutenção pesadíssima. As habilidades que ele tem, a tecnologia que ele tem, são incomparáveis no universo que nós conhecemos. Mas a manutenção não dá. Todo dia você tem que cuidar um pouco. Todo dia você tem que cuidar de tudo. E isso é muito difícil. E esse é o trabalho no exercício do amor próprio, da gratidão. Então, no processo de libertação, não é quando eu me liberto das funções, eu não vou fazer nada, eu vou comer tudo, engordar à vontade, eu não vou mais pentear o cabelo. Isso não é liberdade. O processo de libertação é quando você para de lutar contra aquilo que é necessário para você existir. Ok, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, então eu vou tentar trabalhar com algo que eu gosto. Ok, eu queria um menino, mas veio uma menina, então eu vou aprender a lidar com a maternidade de uma menina. Vai ter que passar. Para de escolher pela dor. Opta por uma experiência mais prazerosa, mesmo que isso te custe uma adaptação, mesmo que isso te custe uma mudança de direção, que leve 1 ano, 2 anos ou 6 meses, não importa, vai acontecer a vida. Então, sofra nessa perspectiva agora por 1 ou 2 anos, para depois se sentir livre. Normalmente ocorrem desenvolvimentos espontâneos e superiores na psique quando se atinge a idade adulta. No entanto, nela existem fatores de compreensão, de compressão e de regressão que se fazem vigorosos, demonstrando o erro em que se incidiu, abrindo espaço para as reflexões mais sérias, destituídas do ego, facultando a corrigenda do erro sem a perda das qualidades morais adquiridas. Então, normalmente, segundo Joana, ocorrem desenvolvimentos espontâneos e superiores. Porque a nossa evolução é uma lei. O progresso é uma lei. Então, um filme que você assiste, uma música que você ouve, um tédio que você vive, isso te traz reflexão, que traz crescimento e assim vai. No entanto, né, na idade adulta, existem fatores de compressão e de regressão que se fazem vigorosos, demonstrando o erro em que se incidiu, abrindo espaço para as reflexões mais sérias, destituídas do ego. Por exemplo, quando você fala, eu só fui entender o que eu fazia com a minha mãe quando eu virei mãe, eu só fui entender o que eu era como aluno quando eu virei professor. E você pensa, esse aluno que mais me irrita faz exatamente o que eu fazia. Esse é um crescimento espontâneo. Você não foi virar professor para isso. Você virou professor para ensinar alguém ou você virou professor para ter um salário. E lá, enquanto você estava dando sua aula de geografia, você viu quem você era como adolescente e isso trouxe uma reflexão para si mesmo. E você pensou: nossa, se eu dei esse trabalho para minha professora, agora eu consigo entender o que eu dei para minha mãe. Aí do nada tua mãe está lá na casa dela fazendo as coisas dela, você liga e fala: mãe, sinto muito, te amo. Destrói toda uma cadeia de mágoas e rancores que existiam, de inconsciências. Isso aconteceu espontaneamente enquanto você dava aula. Quem faz terapia tem muito isso. Fica ali na sessão de terapia, os 50 minutos. Quando termina, pensa: eita, devia ter falado isso. Aí tem que esperar uma semana, ou 2, ou 1 mês para falar. Porque é depois que termina, aguando a planta no quintal de casa, é que se dá conta daquilo que estava ali sendo trabalhado na terapia. É normal, tá? Abre espaço para reflexões mais sérias, destituídas do ego, porque sou eu com isso, com o fato em si, eu não estou me defendendo de ninguém, facultando a corrigenda do erro, sem a perda das qualidades morais adquiridas. Então eu não entro na lamúria, ai, como eu fiz errado, não acredito, coitado da minha mãe, eu não vou dar um carro para minha mãe para compensar isso. Minha mãe não quer indenização. Minha mãe quer ser livre. Então eu liberto ela. Ô mãe, ô pai, obrigado por tudo. Mas não precisa pegar empréstimo com a sua aposentadoria, não, para me dar um. Né? Obrigado por tudo. Vamos ali, eu vou te levar num restaurante. Ou então eu estou indo aí, fiz um macarrão, um miojo aqui, estou indo levar para a gente comer na sua casa. É sobre essa expressão. Porque às vezes a pessoa continua visitando a casa da mãe e do pai
E quando vai, a mãe é quem tem que fazer o almoço, a mãe é quem tem que lavar a louça. E a pessoa entende isso como normal, tá levando o filho, deixa a mãe cuidar, a mãe que se vire. Não compreende que não está cuidando da mãe. Eu tenho que visitar minha mãe todo domingo porque eu não quero ser um filho ingrato. Aí leva o teu filho com 3 anos de idade que destrói a casa dela, que é cheia de pequenos arranjos, e na verdade você fica ali sentado no celular enquanto teu filho quebra tudo, tendo a sensação de que deu alguma coisa para sua mãe, quando a única coisa que você está dando é trabalho. Continua sendo uma criança agora com uma criança, para a mãe ou para o pai. Essa é a reflexão. Você olha e pensa: poxa vida, ô mãe, eu estou indo aí para cuidar de você. Então nós vamos levar o almoço, nós vamos fazer o almoço. O filho não vai bagunçar tudo, ele está indo só como neto, não como dono da sua casa. Não é uma creche, não é um parque para ele brincar e a gente tirar folga. E muitos se perdem nisso. Muitos. Aí a mãe começa a inventar desculpa para não receber, a mãe e o pai falam: ah, você não quer me ajudar com o seu neto? Uma avó que não ama o neto, ela ama o neto, ela não aguenta você. Ela não aguenta você. Se fosse cuidar só do neto, ela daria conta, mas tem que cuidar de você também. Aí fica difícil. Ok? Faculta a corrigenda do erro sem a perda das qualidades morais adquiridas. Essa conquista da consciência do si mesmo é a chave mágica para a decisão de voltar para casa, de retornar às experiências de identificação com a vida. Já não se trata de uma volta à inocência, agora transformada em conhecimentos diversos, em sofrimentos dignificadores, em discernimento entre raga, paixão e ilusão, e a realidade. Eu conquisto a consciência do si mesmo, do self. E Joana diz que isso é a chave mágica para a decisão de voltar para casa. Que o filho pródigo precisou perceber o que ele tinha, quem o pai dele era e o que ele era quando ele perdeu tudo, mas você não precisa. Que a sua mãe morra para você entender o quanto ela era boa. Que o seu pai fique doente, entende? Essa é a situação. Que o seu irmão fique doente para você perdoá-lo, porque faz 20 anos que você não fala com ele. Isso me permite retornar às experiências de identificação com a vida. Porque quando eu estou ausente do processo, eu estou identificado com a morte. Meu irmão morreu para mim. Minha mãe morreu para mim. Mas está vivo. Vai morrer quando morrer. Agora está vivo. Então você está identificado com a morte ao invés de identificar-se com a vida. Já não se trata de uma volta à inocência. Então eu não estou regredindo para fingir que nada aconteceu, mas eu estou perdoando para que aquilo possa tomar uma forma nova. Eu transformei paixão e ilusão em realidade. Não, meu irmão não vai funcionar como eu quero, meu sobrinho não vai funcionar como eu quero, minha mãe não vai funcionar como eu quero. É isso que eu tenho. Eu consigo amar? Sim, então eu me aproximo. Eu não consigo? Não, então eu me afasto. Mas não pela culpa, não pela raiva, só por uma conclusão madura de que não funciona a relação com essas pessoas. Não bastam ser trabalhados o ego e a persona, fortalecidos e construídos muitas vezes pelas experiências existenciais, mas, sobretudo, o self consciente. Quando se atinge a meia-idade, essa reflexão faz-se inevitavelmente. Não bastam ser trabalhados o ego e a persona. Então, nota do expositor, vamos lá explorar mais a persona, o conceito de persona. No livro Jung e a Interpretação dos Sonhos, de James Hall, no capítulo 1, Estruturas Relacionais, Ânima e Ânimos e Persona, ele diz o seguinte: serão várias notas do expositor aqui, eu aviso quando terminar. A persona é a função de relacionamento com o mundo coletivo exterior. Persona é um termo derivado da palavra grega para máscara, que comporta implicações quanto às máscaras cômicas e trágicas do teatro grego clássico. Qualquer cultura fornece muitos papéis sociais reconhecidos: pai, mãe, marido, esposa, médico, sacerdote, advogado, etc. Esses papéis envolvem, numa cultura, modos geralmente esperados e aceitáveis de funcionamento, incluindo até, com frequência, certos estilos de vestuário e comportamento. Então faço um adendo aqui que é o que se espera disso, né?
Como psicólogo, eu vejo muito isso, porque às vezes eu vou dar uma opinião e a pessoa fala, nossa, um psicólogo pensando isso, como se o psicólogo só tivesse que pensar a neutralidade o tempo todo. O psicólogo não pode ter uma opinião, entende? O advogado, não, como assim? Um advogado com um celular Xiaomi? Então, tem muitos indivíduos que vão para essas profissões e eles são obrigados a comprarem roupas caras, acessórios caros, dirigirem carros caros, porque senão eles não são levados em conta. Como eu disse, acho que no Triunfo Pessoal, um amigo meu se formou em medicina pela USP, entrou com 17 anos. Então, assim, o cara era um gênio. Conseguiu se formar em medicina direto, tendo entrado direto do ensino médio, foi começar a vida dele ali, estava como residente, então ele comprou um Gol, na época era a geração 3. Quando ele chegou no hospital com esse Gol, uma paciente que estava ali fora fumando falou para ele: Você deve ser um médico ruim, né? Porque tem um carro popular. Isso afetou ele profundamente. Ele veio falar isso comigo como amigo, né? Não como cliente, como amigo. Cara, eu não esperava que eu fosse ouvir uma coisa dessa. Eu entendi, nem eu que esperava que alguém fosse falar isso. Mas é isso que Joana está dizendo. A persona é isso que o indivíduo olha para nós e pensa: não, eu espero isso da pessoa. Então, para algumas pessoas será muito frustrante, por exemplo, se elas virem o psicólogo dela de sunga na praia. Eles não aceitam essa ideia. Tá? Então, por exemplo, por compreender essa ideia, é que a cidade onde eu moro, o DDD onde eu moro, eu não atendo. Eu não atendo pessoas que moram no mesmo DDD que eu. Porque eu sei que elas vão esperar de mim uma coisa que eu não estou afim de oferecer. Porque eu não quero lidar com esse tipo de confronto. Ah, encontrou no mercado, puxa, mas você come essa marca de macarrão? Entende? Porque é assim que o ser humano projeta. Então, se você faz o trabalho de modificar a maneira como você enxerga o mundo, essa ideia da persona, ok, por que eu estou esperando que um médico seja assim? Por que eu estou esperando que um jardineiro seja assim? E assim vai. Nós vamos desconstruindo esses papéis. Então, continua na nota do expositor. O ego em desenvolvimento escolhe vários papéis, integrando-os mais ou menos na identidade do ego dominante. Quando os papéis da persona se ajustam bem, isto é, quando refletem verdadeiramente as capacidades do ego, facilitam a interação social normal. O médico, ao vestir o avental branco e ao vestir psicologicamente a persona da profissão médica, está mais facilmente apto a realizar os exames necessários e potencialmente embaraçosos do funcionamento corporal do paciente. A persona inversa, a do paciente, é notoriamente difícil de os médicos assumirem quando eles próprios estão doentes. Isso é uma verdade. Então é fácil para o médico ser médico, mas é difícil para o médico ser paciente. É difícil. E eu vejo muito isso assim quando você trabalha na área da saúde. É o médico que trabalha no hospital de uma cidade com outros médicos que são os colegas dele, mas quando ele fica doente, ele vai buscar ajuda na cidade vizinha. Alegando que é uma cidade maior, que tem mais recursos e não sei o quê, mas porque ele sente que ele não quer ser exposto ali, ele não quer ficar na posição de vulnerabilidade, ele não quer que a enfermeira com quem ele trabalha, ou se for uma pessoa mais autoritária, para quem ele dá ordens mais autoritárias, veja ele na posição de fraqueza. Então racionaliza um monte de conteúdos. E essa é a expressão. Eu começo a entender, então, aquele papel que você executa na vida, qual que é a dificuldade? Então, por que que você, que é professora, tem vergonha de fazer um curso? Tem vergonha de fazer um curso com um aluno? Tem vergonha de fazer um curso na própria faculdade em que você oferece curso? É profundo isso aí. Quando está, a pessoa, não, a pessoa é professora da Federal do Rio de Janeiro, mas ela quer fazer em Hamburgo, na Alemanha. Nós não percebemos que fazemos isso. E esse é o conteúdo trazido aqui. Isso é persona. É uma coisa que eu construo, que ela pode ser inconsciente ou não, que eu tenho consciência ou não. Eu tenho consciência, neste momento eu estou sendo isso, é o que as pessoas esperam de mim. Então eu vou realizar esse papel. Eu não preciso ficar ali introvertendo. Eu lembro de uma vez que um indivíduo ele fazia palestras com esses grandes nomes. Grandes nomes, igual Karnal, Cortella e tudo mais. E no meio desses nomes, ele foi para um evento e estes indivíduos falariam. E tinha uma outra personalidade, que também é muito famosa,
dentro desse meio, eu não vou citar o nome, mas quem acompanha vai saber, que ele foi para esse evento e falaram assim para ele, antes de ele entrar na palestra dele: por favor, evite falar palavrões, porque nós queremos que esse evento seja feito sem palavrões, principalmente o palavrão tal. Aí ele começou a palestra dele assim, falando aquele palavrão, e a palestra inteira dele foi ele falando esse palavrão sempre que ele podia. Ele disse: o pessoal aqui pediu para eu não falar tal coisa, então eu não vou falar tal coisa, porque se eu falar tal coisa, aí todo mundo rindo, assim. Um coletivo de idiotas, com o perdão da palavra. Um coletivo de idiotas. Que estão ali com uma pessoa jogando palavrões e achando engraçado, porque gera identificação. Esse cara é igual eu também falo palavrão em casa. Olha lá, amor, eu também falo palavrão. Que bom saber que esse cara fala palavrão. Mas a mensagem em si, dane-se. Ele ganhou por uma palestra, desrespeitou quem pagou pela palestra dele. Todo mundo aplaudiu como se ele tivesse sido um herói da maravilha e foram todos embora cheio daquele palavrão na cabeça. Porque ele não podia aceitar a ideia de não ser aquilo que ele quer ser. Ele não podia se adaptar. Então, um indivíduo com baixíssima inteligência emocional sendo aplaudido como uma celebridade por outras pessoas com baixíssima inteligência emocional. Existem, entretanto, casos de funcionamento anômalo da persona que exigem com frequência intervenção psicoterapêutica. 3 destacam-se. Tá? Continua aqui em James Hall. Primeiro, desenvolvimento excessivo da persona. Estes são casos de funcionamento da persona que deveriam ser trabalhados quando acontecem. Desenvolvimento excessivo da persona. Segundo, o desenvolvimento inadequado da persona. E terceiro, a identificação com a persona a tal ponto que o ego se sente equivocadamente idêntico ao papel social primário. Então, esta primeira, o desenvolvimento excessivo da persona pode produzir uma personalidade que preenche com precisão os papéis sociais, mas deixa a impressão de que não existe dentro uma pessoa real. Então, esse é aquele que fala, mas esse cara é só isso, ele é isso 24 horas, ele não deixa de ser isso o tempo todo. Né? Por exemplo, o humorista o Tiririca. Parece que ele é só isso. Sabe aquele humorista que parece que é só isso? Lá, o Nerso da Capitinga, que comemorou 30 anos de personagem e tal. É uma pessoa que você olha e você não consegue ver outra coisa. Não tem uma pessoa real ali, ele é falso, ele é o tempo todo aquela mesma coisa. O segundo que precisa ser trabalhado, o desenvolvimento insuficiente ou inadequado da persona, porque produz uma personalidade abertamente vulnerável à possibilidade de rejeição e dano, ou de ser arrebatada ou eliminada pelas pessoas com as quais se relaciona. As formas usuais de psicoterapia individual ou de grupo são de grande ajuda nessas condições. Então é aquele que criou, mas não criou muito bem, então qualquer informação faz ele mudar de opinião. Se alguém diz alguma coisa, ele tenta ser outra. Ô doutora, você tá meio rígida. Aí ela fica boazinha. Poxa, doutora, você tá muito boazinha. Aí ela fica meio rígida, meio boazinha. Aí fala, nossa, doutora, você tá perdida. Porque é uma pessoa que não conseguiu desenvolver aquela. Ela não pode mostrar quem ela é, porque ali ela está executando um papel, mas ela ainda não consegue preencher esse papel como um sapato que é maior que o seu número. E ele fica escorregando no seu pé. Então isso deve ser trabalhado também. Tá? Se eu desenvolvo excessivamente a ponto de parecer que eu sou aquilo, se eu desenvolvo pouco a ponto de parecer que eu não sei o que eu estou fazendo, e o terceiro, que é a identificação com a persona. E isso é um problema que se reveste de maior gravidade, em que existe uma percepção insuficiente de que o ego é separável do papel da persona social, de modo que tudo o que ameace o papel social é vivenciado como ameaça direta à integridade do próprio ego. Então, diferente da primeira, onde eu consegui desenvolver aquilo de tal forma que eu realmente sei fingir que eu sou aquilo, na terceira eu não percebo que eu não sou aquilo. Eu deixei aquilo me tomar de tal maneira, eu como pessoa, que quando alguém fala que isso vai ser atacado, eu entendo que eu vou ser atacado. Olha, a sua palestra não foi muito boa. Eu escuto, você não é bom. A sua aula não foi muito boa. Você não é boa. Entende? Mãe, eu não gosto da maneira como você me trata. Você não é boa mãe. Esse é o momento do adoecimento.
Quando uma crítica a um elemento do que você fez é internalizado como uma crítica ao que você é. A síndrome do ninho vazio, tédio e depressão quando os filhos se emancipam e abandonam o lar, denuncia uma superidentificação com a persona do papel parental e pode ocorrer em homens e mulheres. Então a pessoa pensa, agora que meu filho saiu, o que eu vou fazer? Ela ficou tão identificada com a persona de pai ou de mãe que ela não se lembra mais que ela existia antes disso. Isso pode ser a pessoa que se identifica tanto com a ideia de um casal que ela não consegue mais imaginar a sua vida sem o marido ou sem a esposa, ou sem, enfim. Ficou eterno assim, Sandy Júnior, sabe? Parece que é uma palavra só. Sandy Júnior. Aí quando se separa, falando Sandy Júnior se separaram, é uma representação. Você não é a esposa, você não é a mãe, são papéis que você exerce. Você é a mulher, você é o homem, você é o indivíduo, você é o self. E quando você se esquece disso, a separação daquilo que representa o teu papel significa simbolicamente uma morte para você. Então, quando meu filho for embora, eu morro. Quando meu filho se casar, eu morro. Quando eu perder esse emprego, eu morro. Porque eu estou super identificado com o papel que eu executo na empresa. Voltando em Joana, então. Este foi o slide que eu li antes, tá? Não bastam ser trabalhados o ego e a persona. Nós entendemos que isto é persona. Então não é só trabalhar o ego e a máscara. Fortalecidos e construídos muitas vezes pelas experiências existenciais. O que eu devo trabalhar? O self consciente. Sobretudo. Quando se atinge a meia-idade, essa reflexão faz-se inevitavelmente. Então, mais uma nota do expositor. Agora no artigo Metanoia, Caminho para o Desenvolvimento no Meio da Vida, da Ana Lúcia Pandini, na sua tese da USP. A forma de o ser humano ser resgatado da inconsciência é pela mudança da maneira de pensar. Jung utiliza o termo metanoia para designar o processo ocorrido a partir da segunda metade da vida, que implica na mudança de direção da libido e, consequentemente, do foco do ego, que na meia-idade não estará mais dirigido para o mundo externo, mas para o mundo interno do sujeito. Tá? Então, metanoia é esse processo que acontece a partir dos 35 anos normalmente, onde você começa a pensar assim: por que eu estou preocupado com o que os outros pensam? Porque já houve aprendizado suficiente para você compreender. Então é aquela pessoa que aos 20 anos quis casar com a mais bonita e descobriu que a mais bonita era agressiva, era ciumenta, era uma encostada que parasitava. Depois ele começa a pensar aos 35, 40, quando ele divorcia e deu tudo errado. Quer saber, eu vou ficar com quem eu gosto. Aí pode ser uma pessoa que ele não considera tão bonita, mas que é confortável para ele. Isso vai servindo para tudo. Eu não quero uma casa para mostrar para os outros, eu quero uma casa confortável para mim. Então eu prefiro menos metros quadrados perto da praia do que uma mansão no campo, se eu gosto de praia. Eu começo a ressignificar a minha vida. E a audiência do canal Mood começa na casa dos 35, não por acaso. O público do canal Mood está entre 35 e 60 anos de idade, principalmente. Porque são pessoas que estão neste momento. É isso que a maioria das pessoas, você que está assistindo isso, está buscando. Ah, mas eu tenho 60, mas se a metanoia não foi vivida quando era para ser vivida, você fixou naquilo, está vivendo isso agora. Isso existiu dentro de você, você reprimiu, foi fazendo vista grossa. Não, espera meu filho sair da faculdade, espera meu marido não sei o quê, espera minha esposa tal coisa. Não, quando minha mãe morrer. E agora que essas coisas aconteceram, você fala, pronto, agora eu vou olhar para isso. Mas isso está em você há 20, 30 anos. Porque é um processo natural. Então é isso que Joana fala. Quando se atinge a meia-idade, essa reflexão faz-se inevitavelmente. Então é o que nós chamamos de crise da meia-idade. Só que Jung utiliza o termo metanoia para isso. A mudança da direção da libido. Então, ao invés de ficar focado no ego, no que eu mostro para os outros, no que os outros enxergam, eu direciono isso para o self. Então, eu começo a pensar o que é melhor para mim. Continua no artigo. Para Jung, há uma necessidade de que o investimento no ego seja substituído pelas diretrizes mais profundas do self. E a dedicação ao sucesso externo terá de mudar para uma preocupação com o sentido e com os valores espirituais. Então, esse é o foco.
Não é mais sobre juntar dinheiro, não é mais sobre isso e aquilo, é sobre, espiritualmente falando, eu estou me alimentando direito, eu estou em contato com Deus, eu estou sendo uma boa pessoa. Essas reflexões. Então eu paro de investir no ego e começo a investir no self. A prática significa eu paro de investir no que eu sou como corpo físico e passo a investir no que eu sou como espírito. Na segunda metade da vida, a morte se torna mais uma realidade a ser aceita ou negada, e o reconhecimento daquelas forças e fraquezas que foram reveladas em anos anteriores também é um processo que pode ser proveitoso na velhice, conduzindo a uma aceitação de si mesmo, sem o H aqui. Isso incluiria a chegada da função inferior e do ânimos ou ânima à consciência, um completar-se da personalidade no processo de individuação. Podemos falar de uma plenitude ou de um florescimento natural e de um sentido de uma vida satisfatoriamente vivida. Então, na prática, é isso. Eu fico com uma sensação de plenitude, é isso que eu busco. Eu começo a buscar um florescimento natural. Tá, isso eu fiz porque eu precisava do dinheiro, mas o que eu gosto? Eu gosto de desenhar, eu gosto de escrever, eu gosto de dança, eu gosto disso, daquilo. E um sentido de uma vida satisfatoriamente vivida. Então eu não estou vivendo só para pagar conta, eu não estou vivendo para pagar as contas do meu filho, eu não estou vivendo para carregar os outros. Eu quero também ter satisfação. Eu quero que o meu desejo seja vivido, respeitado e visto. Mas se eu não vê-lo, respeitá-lo e vivê-lo, ninguém fará isso por mim. Então, a morte se torna uma realidade na segunda metade da vida, porque eu começo a ver o pai morrendo, o avô morrendo, o amigo morrendo. Tem gente que perdeu um amigo com 35 de infarto, aí o avô morreu. Quando eu começo a entrar em contato comigo, eu penso, bom, a minha também vai chegar, o que eu estou fazendo dela? Por isso é uma metanoia. Achar-se é muito mais importante do que achar. Acham-se coisas, animais e pessoas perdidos. No entanto, achar-se quando se está perdido em si mesmo e não no espaço-tempo é de relevância psicológica, de verdadeira cura, de reabilitação, de autoencontro, de amadurecimento para o estado luminoso. Então, mais importante do que eu conseguir conquistar coisas materiais ou achar pessoas é eu achar-me. Eu aqui dentro, perdido em mim, o que tem dentro da minha sombra, os meus valores, meus desejos, minhas intenções. Isso eu preciso encontrar. Porque se eu não encontro mim, eu fico buscando no outro. Eu quero ter dinheiro, eu vou me interessar por pessoas ricas. Eu quero ter conhecimento, eu vou me interessar por pessoas inteligentes. Como se eu precisasse do outro para me dar aquilo que eu posso conquistar sozinho. Mas se eu não encontro dentro de mim o que me norteia de verdade, eu fico como a médica que eu citei, me norteando pelos comentários dos outros e isso vai definindo se o meu cabelo está bonito ou se está feio, se a roupa que eu uso está bonita ou está feia, se o carro que eu dirijo vale ou não vale alguma coisa para o outro. E aí eu vou ficando angustiado, sempre querendo me adaptar para que o outro me aceite, porque eu não me encontrei. Torna-se necessária nesse momento a imago Dei na consciência como parâmetro para sair-se do ego extravagante e ditador, recordando-se do Pai misericordioso que sempre aguarda e que, reencontrando o que estava perdido, rejubila-se, propõe e executa uma festa, mantendo a união que fora arrebentada quando o irresponsável fugiu para longe. Então, torna-se necessária neste momento a imago Dei na consciência como parâmetro para sair-se do ego extravagante e ditador. Então, nota do expositor. No artigo Imago Dei, Deus como arquétipo do inconsciente coletivo, Felipe Caselli, da Faculdade de Vitória, diz o seguinte. Imago Dei, tá? Como vocês que estão aí apenas no áudio, é desse jeito mesmo. Imago Dei. Dei. Jung chamou de si mesmo ou self a esse arquétipo do Deus-homem interior. Segundo ele, Deus é um conceito, definido como imago Dei, ou seja, é uma ideia dotada de extremo valor psicológico existente dentro de cada um de nós. Trata-se de uma imagem psíquica da totalidade transcendente do ser humano. Então é a imagem de Deus. Qual é a imagem que você faz de Deus? Se o teu imago Dei é violento, você será uma pessoa que justifica a violência. Se o teu imago Dei é amoroso, se o teu imago Dei é intelectual, você vai valorizar o intelecto.
Se você se diz ateísta e o Imago Dei para você é a ausência deste Deus, você se norteará em direção a provar alguma coisa cientificamente. Então não existe assim, eu acredito em Deus ou não acredito em Deus. Tanto faz, o Imago Dei existe para todos na visão de Jung. E ele determinará o meu modelo, aquilo que eu quero alcançar. Imago Dei seria, portanto, aquilo que eu entendo que quando eu chegar neste local, eu serei total. Se meu Deus é aquele que vai vir jogar fogo em tudo e deixar os ímpios queimando no inferno eterno, o meu Imago Dei é rejeitar os ímpios e fazer o possível para que eu não queime. Quando finalmente o fogo estiver caindo sobre todos e eu perceber que não está caindo sobre mim, eu sentirei que eu alcancei o paraíso. É este retorno, né, a esta figura perfeita. Continuando no artigo. Dentro da perspectiva da psicologia analítica, o self guarda relação com a imagem de Deus, o Imago Dei, o que aponta para a sua fundamental importância na discussão do pensamento junguiano sobre a religião. O self guarda relação com essa imagem e isso aponta para essa fundamental discussão, ou seja, trata-se de uma imagem psíquica da totalidade transcendente do ser humano. Volto em Joana. Torna-se necessária, neste momento, a imagem de Deus na consciência como parâmetro para sair-se do extravagante ditador. Então, eu substituo o Imago Dei que eu tenho dentro de mim, não importa qual seja, se isso tudo que nós estamos vendo faz sentido, por um Pai misericordioso, que sempre aguarda. Ou seja, ao invés de ficar me julgando, eu me acolho. Então eu vou parar de julgar o outro e vou acolhê-lo. Eu me transformo aquilo, porque o Imago Dei seria essa matriz de como eu me comporto. É o que os outros vão enxergar em mim. Nossa, que pessoa violenta. Nossa, que pessoa agressiva. Porque o Deus que ela segue é assim. Não importa a religião. Continuando no artigo. O objeto que recebe a imagem projetada do self adquire poderes sobrenaturais. É assim que ocorrem as idolatrias e idealizações. Com esse arquétipo, endeusamos teorias, sistemas religiosos, a figura de um professor, assim como dinheiro, poder. Assim, Deus pode ser adorado sob muitos aspectos. Isso quer dizer que enquanto eu não me transformo neste Deus que eu tenho como imagem, eu projeto isso nos outros. E aí eu idolatro. Por que uma pessoa idolatra político? Por que uma pessoa idolatra cantores? Porque é isso que ela quer enxergar. Então, se você disser para um fanático religioso que segue Moisés e falar assim, este Deus de Moisés é violento, ele vai falar, tá amarrado, sai daqui. Ele não aceita. Então, se o político aparecer numa imagem roubando dinheiro, se o político aparecer ligando para alguém falando mata fulano, ele fala não, é inventado, não pode ser. Porque se eu perco Deus, eu automaticamente vou para o inferno nessa representação psicológica. É insustentável para mim a ideia de um mundo onde não existe um Deus como eu quero que ele seja. Já que ele não existe visivelmente, eu não posso ponderar Deus, eu não posso provar a existência de Deus, então eu projeto que alguém é. E essa pessoa fica sobrecarregada. Aí aparece alguém fazendo alguma coisa, um novo Messias, um Salvador, um enviado, a reencarnação de Emmanuel, Joana de Ângeles reapareceu. Como se esses seres fossem perfeitos. Mas nem eles o são. Aqui nesse período longo de fazendo estudos de Joana, eu já identifiquei aqui com pontos onde ela é autoritária, onde ela é conservadora. Porque ela se mostra assim. Ela se mostra com vestes de freira. Então essa é a persona que ela mostra para nós, porque ela está comunicando com pessoas que serão mais levadas por isso. Se ela viesse vestida de Carmen Miranda, talvez ela não fosse tão levada a sério. É esse elemento, essa é a imagem que nós fazemos. Não existiram conflitos. E as pessoas ficam esperando que esses exponentes de qualquer coisa, do espiritismo, do budismo, eles não podem falhar de maneira nenhuma. Por isso se entregam, por isso estão sujeitas a pedofilia, por isso estão sujeitas a abusos, a estupros, a serem enganadas financeiramente, porque elas não questionam, eles estão projetando este Deus. Não é possível que esse pastor vá roubar meu dinheiro.
Não é possível que o homem me tocando nas partes íntimas não tenha realmente um fim religioso. É muito fácil se perder nisso. Voltando em Joana, a persona está sempre mudando no processo existencial porque resulta das aquisições psicológicas e morais, embora o ego se demore na sua dominação, adquirindo recursos para interagir com as novas conquistas. Nota do expositor de novo, a quinta já, né? No livro Jung, a interpretação dos sonhos, agora no capítulo 6, Estruturas relacionais e estruturas de identidade, do James Hall. A persona parece opcional, a sombra parece compulsiva, embora ambas sejam apenas papéis da identidade do ego que se mantém em diferentes níveis de tensão, no relacionamento com outros componentes estruturais da psique. Então eu posso escolher a persona, a sombra não. Compulsivo é aquilo que eu faço inconscientemente, que eu não percebo que eu estou fazendo. Então, se você vai conversar com uma pessoa que fuma compulsivamente, ela nem percebe que ela fumou tudo isso. Ela vai pegar um cigarro, não tem, ela fala, mas como assim eu fumei 20 hoje? Alguém pegou. E ela mora sozinha. A persona parece opcional, a sombra não. Tá? Então eu consigo modificar a minha persona, ou seja, o que Joana fala aqui, a persona está sempre mudando. E ela muda de acordo com o meu processo existencial. Por quê? À medida que eu adquiro novas questões psicológicas, novos aprendizados, novos conhecimentos, novas vivências, eu consigo modificar a maneira como eu preciso que os outros me vejam. Mesmo que o ego se demore na sua dominação. Então eu consigo adquirir recursos para novas conquistas. Ou seja, se esse estudo aqui modifica a maneira como você vai agir como professora, então significa que houve uma mudança na sua persona baseada num novo conteúdo que você assimilou. Porque é opcional, você pode chegar num ponto onde você não precisa mais da persona. E isso quem está lá com 60, 70 anos fala muito. Eu não ligo mais porque os outros pensam. Aí o indivíduo sai de camisa xadrez, bermuda social e sapato e botina na rua e não está nem aí. Não está nem aí. Né? É maravilhoso, assim, quando a pessoa fala, eu preciso da roupa para me cobrir, então eu vou pôr uma camisa social com um short florido e uma botina, e tá tudo certo. Aí precisa chegar aos 60, 70 para isso. Voltando em Joana. Experiencia-se na Terra atual não mais o ciclo das culturas da vergonha e da culpa, mas o do narcisismo, do exibicionismo, da falta de senso e de pudor, da extravagância, do poder. Então nós viemos do ciclo das culturas da vergonha e da culpa, que é esse principalmente fomentado pela igreja, a católica, a protestante, nada pode, tudo é pecado, não pode usar essa roupa, não pode se comportar assim. E aí foi para o outro lado, quer saber? Dane-se tudo. Então a repressão, a opressão foi tão grande e não levou a lugar nenhum, só a adoecimentos, que as pessoas falaram: eu vou ser a minha igreja, eu vou ser a minha religião, eu vou ser meu Deus. Então eu vou fazer o que eu bem entendo. Dane-se o que os outros pensam. E não há mais um consenso como havia antes. Né? E começa a gerar uma polêmica. Aí você vê vídeos de professoras que estão lá dando aula no ensino médio, e elas têm lá seus 22 anos, porque acabaram de se graduar, e elas estão dando aula de cropped e dançando funk com os alunos. Alguns vão dizer isso é um absurdo, outros vão dizer tudo bem. Antes havia um consenso. Então, isso que Joana diz. Nós estamos indo polarizando por um outro lado, onde não tem mais limite para nada, e isso é negativo, ou isso é parte natural do crescimento? Segundo Joana, é um excesso. Mas aí fica o julgamento e a validação de cada pessoa. A pessoa fala, por que, que você citou isso como exemplo? E exatamente esse é o ponto. Porque é esse tipo de vídeo que sai que eu vejo comentário que dá 5.000 comentários de polêmica. Se mostrar uma professora dando uma aula explicando o que é uma célula, ninguém assiste. Se mostrar uma professora dançando funk com os alunos, aí um monte de gente assiste. Então por que que isso se destaca? Porque tem alguma coisa aí que está mexendo com o inconsciente coletivo. Apesar disso, a psique mantém a herança da culpa e da vergonha no inconsciente individual, e mesmo quando anestesiada por circunstâncias e ocorrências casuais, locais, sociológicas, são sempre de breve período de duração, porque ressumam e se expressam de maneira patológica,
com transtornos de comportamento e síndromes de enfermidades defluentes de somatização. Então, isso está liberado, por isso há o conflito. Porque no inconsciente individual, algumas pessoas ainda trazem a culpa e acham isso ou aquilo um absurdo, enquanto a outra não acha absurdo nenhum. Quem determina como vamos ser punidos ou não? Então, qual que é a opinião de uma pessoa sobre isso? Apenas uma opinião. Qualquer coisa que você apresentar, alguém vai falar eu adoro e alguém vai falar eu odeio. Eu abomino e eu idolatro. Então não há como chegar nesse local. Porque são seres em vários graus de desenvolvimento, são seres que vieram de vários tipos de cultura, de vários ambientes, e viram aquilo como normal, enquanto o outro acha absurdo. Então não há como chegar aqui e dizer o que é certo, qual que é a cartilha do bem viver. O importante é, este Deus que você projeta, ele é bom para você sem ferir aos outros? Então eu acredito que tem mais chance de você estar num caminho certo. Certo em termos de saudável. Ele é bom para você, mas fere os outros? Vai da tua moral decidir se isso é bom ou não. Qual que é o parâmetro para isso? O bom e velho põe-se no lugar do outro. Então, mesmo quando anestesiadas, são sempre de breve período de duração, porque em algum momento volta esse sentimento de culpa, de vergonha, até chegar nesse local onde você não sente mais isso, que é o que eu falei dessa velhice. Mas se der para chegar nessa velhice sem ficar velho, é melhor, né? Você aproveita mais tempo. Tá? Então, esse conflito, essa tensão dentro, tende a gerar transtornos psicológicos e somatização, transtornos no corpo físico, adoecimentos. É compreensível que o necessário sair de casa para tornar-se herói não deva passar obrigatoriamente pelo insucesso, a depender, portanto, da maneira elegida para essa experiência. Achar-se é uma necessidade do si mesmo para desfrutar da alegria de viver, não sucumbindo em distúrbios de conduta, sempre lamentáveis e dolorosos. Então, sair de casa para tornar-se herói não deva passar obrigatoriamente pelo insucesso. Então ela repete o que ela diz: eu não preciso perder tudo para chegar nesse valor. Quando eu estou dizendo eu não preciso chegar aos 80 anos para entender o que alguém com 80 anos vive, vai significando que para algumas pessoas é isso. Então se você olha e fala, olha, eu conheço um casal que está 50 anos casados, vai lá dentro da casa deles e olha, vocês dormem no mesmo quarto? Eles vão falar, não. Porque ele ronca, porque ela tem gases, porque ele tem um horário diferente do meu, porque gosta de dormir com a janela aberta e eu gosto de dormir com ela fechada. Você pensa, olha, é por esses motivos que eu estou brigando com meu marido. Então talvez eu possa salvar meu casamento não dormindo na mesma cama. E isso não significa que vocês estão separados, isso não significa que vocês não se gostem. Só que ao invés de precisar 30 anos brigando como eles precisaram, para depois viver em harmonia 20 anos cada um no seu quarto, você já faz isso recém-casado. Os outros vão julgar, vão achar um absurdo, vão achar que tem algo errado, mas é você que determina. Olha, eu te amo, nós nos damos muito bem acordados, mas dormindo não dá. Vamos dormir em quartos separados? Sem problema. Vamos ter banheiros separados porque você fica 6 horas no banheiro e eu gosto das coisas ajeitadinhas e você bagunça tudo? Vamos. Isso é a representação aqui. Você modifica o imago Dei. Então aquilo que você imaginava que tinha que ser um casamento, você fala, tá, esse foi o que funcionou pro meu pai e pra minha mãe, mas talvez para mim funcione de outro jeito. E você pode chegar até o ponto de perceber que o casamento para você funciona cada um na sua casa. E eu falo isso, tem gente que fala, isso aí não é casamento, entende? É isso aqui. Não é você que determina, você determina o seu. Essa é a sua opinião. O que você acha da aluna dançando funk com os alunos? Eu não tenho filho nessa escola, então eu não tenho que achar nada. Eu não tenho nem filho. Como é que eu vou opinar? É simples assim. Quem tem que achar isso certo ou errado são os pais daquelas crianças. A diretora daquela escola. Então, o que você determina é como funciona o seu casamento. E quando você olha o outro funcionando de uma maneira diferente da sua, você pensa, puxa, eles tiveram coragem de se reconhecer, se acharam e perceberam que para eles funciona dessa maneira melhor. E tá tudo certo. Pode-se alcançar esse crescimento sem que se passe compulsoriamente pelo insucesso do ego, pelas incertezas do self, realizando-se a viagem de volta a casa em clima de alegria. Jesus concebeu e expôs a parábola do filho pródigo, assim como as duas outras, sobre os perdidos, para demonstrar que ele viera para esses sofredores e desorientados.
Então, essa concepção de que tem que haver sofrimento, tem que haver sacrifício, e isso gera uma culpa quando a pessoa não tem. Ela pensa, poxa, mas aqui em casa a gente tem harmonia, meu filho é legal, será que vai acontecer alguma coisa de errado? Não precisa. Não precisa. Estar aqui já é o sofrimento. Não subestime o sofrimento de estar num corpo físico que, como eu disse, demanda de você o dia inteiro. Não subestime estar num planeta onde as pessoas te matam por causa de um celular. Onde para ir daqui a ali você tem que arrastar a máquina física ou queimar combustível fóssil. É dificílimo, para o espírito já é punição suficiente, não precisa ainda se bater na carne. Porque eu sou feliz, eu mereço uma punição. Eu vou esconder dos meus amigos que eu estou bem, porque vai que eles ficam com inveja. Deixa eu mostrar que eu não estou tão bem assim, para que as pessoas não achem que eu sou privilegiado. Todo mundo quer ser privilegiado. Qual o problema se você é? Ah, esses privilegiados. Eu tô com inveja, porque todo mundo quer ser privilegiado. Olha a fila de gente jogando na Mega Sena, pelo amor de Deus. Quantas pessoas querem ser privilegiadas em termos de dinheiro? Quantas pessoas não querem ter um plano de saúde que cubra tudo? Então, assim, assuma e olhe, peraí, todo mundo quer estar nesse lugar. Eles estão jogando em pedra em mim para ver se eu saio e ele sobe. Eu vou ficar, cara. E eu não tenho culpa de ser bem sucedido. E eu não tenho culpa de ser bonita. E eu não tenho culpa que meu filho não me dá problema. Ai, minhas amigas todas com problemas com filho adolescente. Eu não tenho. Ótimo, ótimo. Se você puder dar assistência a elas, dê. Mas aliar-se a elas pela culpa, não. Não é problema seu se o seu filho não dá trabalho. É problema delas que os delas dão. Cabe a você determinar o quanto você quer se envolver nisso. Mas pela culpa, não, não precisa. O desafio de Jesus prossegue na atualidade com as mesmas características representadas no seu chamamento à consciência de felicidade, naturalmente para aqueles que a perderam ou a não a tiveram, ante o crivo dos novos fariseus presunçosos e enganados em relação à vida e ao seu determinismo. Então, no slide anterior, ela fala: Jesus veio para os sofredores e desorientados. Mas o que, que ele falava? Eu sou um pobre coitado que nem vocês? Não, ele falava: eu sou o filho do Pai. O meu reino não é deste mundo. Ele não se fazia de coitado. Ele não se aliava às pessoas para que elas não se sentissem constrangidas. Ele as constrangia. Porque isso as motivava. Ele as constrangia e dizia: vocês também podem vir aqui. O meu reino não é um trono onde só tem eu sentado. Esse é o elemento. Olha, eu sinto muito que o seu filho dá problema. Eu vou tentar conversar com você e explicar o que eu fiz na criação do meu. Aí sim. Você também pode ter um filho que não dá problema. E é onde você vai começando a trocar. Sem sentir culpa de mostrar o seu real tamanho. Sem sentir culpa de ser quem você é. Então, o desafio de Jesus prossegue na atualidade. Nós ainda temos que fazer isso que Jesus tentou fazer. Um chamamento à consciência de felicidade. Parar de ficar romantizando a tristeza, a pobreza, a tragédia, o fracasso. Naturalmente, para aqueles que a perderam ou não a tiveram. Consciência de felicidade, veja, é abrir os teus olhos para o tanto de coisa boa que tem dentro de você, é abrir os teus olhos para o tanto de coisa boa que você é, para sair desse crivo desses fariseus enganados em relação à vida e seu determinismo. Então não é o outro que decide se o seu casamento é bem sucedido, ele não é mal sucedido porque vocês dormem em quartos separados. Seu filho não vai ser infeliz porque você e o marido se separaram. Pode ter um pai amoroso, não precisa ser sempre essa guerra. Ai, separado, né? Coitado da criança. Desconstrói tudo, é Imago Dei. O que você entende por expressão no mundo, o que você entende por felicidade. Desconstrói. E busca uma forma mais justa onde você caiba. Que faça sentido para você. Com os argumentos intelectuais que você tem, com as sensações emocionais que você vive. E assim você vai reconstruindo algo que também não estará perfeito, não estará pronto, mas que será uma versão bem mais atualizada, justa e consciente do que essa que você trouxe aqui até hoje e te foi enfiada a goela abaixo e você nunca questionou. Próximo encontro, 13 de maio, capítulo 4.2. Sair de si mesmo. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelas reflexões, né? E que essas
esses argumentos possam realmente trazer uma desconstrução para uma reconstrução, onde você, como adulto, como adulta, escolhe o que é melhor para você. Um grande abraço e muita paz.